obrigada por esse convite, aí na pessoa também da Cris Mel, a maior fotógrafa do planeta. Top! A Cris não sabe, vou abrir só um parênteses antes da minha saudação aqui, concluir a minha saudação. A Cris não sabe, mas a Cris ela fez parte de um processo de cura na minha vida. De cura, assim, que foi algo muito forte e muito intenso. Nos meus 15 e nos meus 14 anos, eu sofri um trauma emocional muito forte. Me prometeram que eu ganharia, nos meus 15 anos, um book profissional. E eu fiquei durante o ano todo à espera daquele book, porque quando era assim, um pouquinho mais nova, não que eu não seja agora, né? Mas quando era assim, um pouquinho mais jovem, eu tinha o sonho de ser modelo, de ter aquelas fotos profissionais, aquela coisa toda. E aí uma pessoa disse, não, eu vou te dar vou realizar o seu sonho. Eu vou te dar essa sessão fotográfica profissional. E eu, então, durante um ano, alimentei essa promessa. E aí, no dia que eu fui reivindicar a minha promessa, a pessoa disse, põe-te no teu lugar, porque acabou, não vou fazer mais nada. E, enfim, resumindo e concluindo, eu não ganhei esse sonho, não realizou-se essa promessa. E quando eu vim para Portugal, eu estou a falar de uma palavra que foi liberada há mais de 10 anos atrás. E eu trouxe esse trauma dentro de mim. Aceitei Jesus, chorava, falava em línguas, estava na igreja, participativa, mas ainda tinha isso dentro de mim. E eu lembro que num dos meus anos, dia 26 de novembro, a Cris entrou em contato com a pastora Karine, minha amiga, minha mana, e disse à pastora Karine que iria me oferecer uma sessão fotográfica profissional. E aí, irmãos, quando a pastora Karine disse que a Cris tinha ligado e que iria me abençoar, na hora, o Espírito Santo fez questão de me fazer voltar lá atrás, lembrar e dizer, lembra? Eu não esqueci, eu sou o Deus que prometo e cumpro. E aí ganhamos. E aí Jesus é tão lindo também que não ganhei só uma, não. Foi 1, 2, 3. E vamos profetizar que veio mais, amém? E eu louvo a Deus pela da Cris. Muito obrigada, Cris. Deus te usou assim de forma muito, muito linda e muito peculiar na minha vida. Obrigada, tá? Eu não poderia deixar de falar isso, ainda por cima, sabendo que tem muitos irmãos nos assistindo aí de vários lugares. Resumindo e concluindo, deixa eu terminar aqui minhas palavras de agradecimento ao pastor Luiz, à pastora Silvia, a todo o corpo de obreiro. Muito obrigada por me ceder aqui esse altar. Eu sei da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros poder ministrar, não é? Então, meu muito obrigada aí a todos os obreiros e também aos pastores. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão interessante, esse tema que é tão importante, esse tema que, infelizmente, tem sido assim um tema extremamente falado, discutido e vivido, né? Principalmente depois de março de 2020. Cresceu-se 85% a procura de psicólogos e psiquiatras depois da pandemia. Então, imagina, tudo por causa da síndrome do pânico, da ansiedade aguda, da depressão e etc. E hoje falar sobre isso é para mim muito especial, porque assim como também essa jovem que me antecedeu aqui, eu também venci a ansiedade. Por isso eu tenho eu estou muito à vontade para dizer que a ansiedade, ela é um assunto bíblico, mas também, e por isso eu posso dizer que é possível vencer a ansiedade, amém? E nós vamos fundamentar, daqui a pouco vamos para a palavra, nós vamos para umas coisas mais práticas. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo de número 94, nós vamos ler esse Salmo, e aí logo a seguir, tem aí alguns slides que eu quero compartilhar com você, mas eu queria que você também... Provérbios capítulo 12, versículo 25. Nós vamos fundamentar essa primeira parte da nossa palestra, da nossa conversa aqui em Salmo 95, Provérbios capítulo 12, o verso 95. A você que nos assiste, seja bem-vindo a mais uma edição, não sei se é a primeira edição do Recarga, Primeira edição do Recarga. Uau, estou fazendo parte da primeira edição, que honra. Seja bem-vindo à primeira edição do Recarga. Partilha aí realmente
esse tempo precioso. Marca um amigo, marca um familiar. Eu tenho certeza que há alguém nessa tarde que precisa ouvir aquilo que será ministrado aqui desse altar. Provérbios capítulo 12, versículo 25. E aí, como eu vou procurar o máximo do máximo, abrir mão da eloquência, né, daquela coisa, e eu quero mais partilhar, conversar com você. Então, se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta e anote alguns pontos específicos. Nós vamos falar de teoria e vamos falar de prática também. Vamos falar no contexto medicinal, vamos falar no contexto psicológico, mas principalmente, nós vamos falar no contexto espiritual, que é aquilo que nos rege. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, nós vamos trabalhar com a nossa alma, vamos trabalhar também com o nosso corpo, saber como cuidar da nossa alma, como cuidar do nosso corpo, mas principalmente como cuidar do nosso espírito. Então, se você quiser, anote, pegue o seu caderninho de apontamento e vamos lá, então, refletir sobre esse tema. E eu coloquei o título Vencendo a Ansiedade. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz assim: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Vou repetir. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. E é isso que eu estou aqui. O Recarga existe para isso. Existe para liberar para a sua vida palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança, porque é isso que Deus tem para nós. Palavra, ou é isso que Deus tem para nós, esperança. Se você crê comigo, diga amém. Aleluia. Então vamos lá. Você que está nos acompanhando de casa vai ter acesso aí aos slides. Nós vamos então, o tema da nossa reflexão hoje, desse nosso bate-papo é Vencendo a Ansiedade. Já está, né? Está na tela, ok. Agora a gente vai para o segundo slide que diz assim: ansiedade. Você sofre deste mal? É uma pergunta. Ansiedade. Você sofre deste mal? E aí, talvez é uma pergunta que nós, até o final da nossa reflexão, saberemos responder. Talvez nós vamos ver aqui alguns sintomas, alguns sinais de ansiedade, etc. Mas talvez agora, no início da nossa conversa, você vai dizer: não, pastora, a ansiedade não, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa que vivo muito aqui e o agora, sou muito descansada. Tá, então vamos ver daqui a pouco os sintomas, vamos ver na verdade o que é, e aí no final você me responde se você sofre ou não desse mal. Vamos lá então, pergunta, tem aí 5 perguntas. A primeira é: o que é ansiedade? Qual a diferença entre a ansiedade e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada? E terceira, o que causa o transtorno de ansiedade generalizada? Quais são os sintomas da ansiedade? E como vencer a ansiedade à luz da Bíblia? Serão as 5 perguntas que nós vamos responder nesse tempo que estaremos aqui. Primeiro, o que é ansiedade? Segundo, o que causa a ansiedade? Terceiro, quais são os sintomas da ansiedade? E quarto, e mais importante, como, à luz da Bíblia, eu posso vencer a ansiedade? Então, vamos lá. A primeira pergunta com a primeira resposta. O que é ansiedade? A ansiedade faz parte das doenças psicossomáticas. É também vista como a doença mais democrática da nossa geração. Atinge a todos, pobres, ricos, jovens, velhos, doutores, analfabetos, cristãos e não cristãos. Opa! Ansiedade faz parte das doenças psicossomáticas, que são conhecidas como as doenças da alma. E ela é também vista como a doença mais democrática da sociedade. A OMG, que é a Organização Mundial, a OMS, Organização Mundial da Saúde, já classifica o transtorno de ansiedade como uma doença. Antigamente, a ansiedade, ficar ansioso ou estar em depressão era frescura. Era coisa de quem não tem nada para fazer. Esse negócio de não ter ânimo para se levantar de manhã. Esse negócio de não ter vontade de tomar banho. Esse negócio de ter vontade de comer. Esse negócio de não ter ânimo, disposição. Isso é coisa de gente preguiçosa. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Isso é que se dizia. Mas a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo,
já classifica o transtorno de ansiedade como uma doença. Você sabia, e se você está a anotar, anote isso. Você sabia que mais de 50% dos acamados em hospitais estão acamados devido a doenças da alma? A gente está falando da metade dos doentes acamados. Estão doentes por quê? Porque não conseguem vencer esse transtorno, não conseguem vencer a síndrome do pânico, não conseguem vencer a depressão, não conseguem vencer a ansiedade. Então, nós estamos falando de algo que é seríssimo. Seríssimo. Eu disse aqui que depois da pandemia cresceu o número de pessoas com síndrome, com transtorno de ansiedade, 85%. E eu estou falando em por que, pastora, que a senhora está batendo essa tecla? Porque aqui no primeiro slide que nós estamos vendo, diz que é a doença democrática que atinge a todos, analfabetos, estudiosos, brancos, negros e cristãos e não cristãos. Pastora, a senhora está a falar uma heresia. O crente não é ansioso, o crente não é depressivo, não deveria, mas passa. Por quê? Porque, diga comigo, eu sou alma, corpo e espírito. Diga, eu sou corpo, alma e espírito. Então, nós somos tritocômicos, ou seja, nós temos uma alma, nós temos um corpo e nós temos um espírito. E às vezes nós cuidamos, e porque estamos nessa terra, diga, eu sou celestiano, mas ainda estou na terra. Certo? Nós somos do céu, mas ainda somos peregrinos nessa terra. Logo, eu estou sujeito às paixões, às lutas, às doenças desta terra. Não deveríamos sentir dor de cabeça, mas sentimos porque estamos nesta terra. O crente não deveria ou ter cancro, mas muitas vezes tem. Por quê? Porque ainda está nessa terra. Então, se a Organização Mundial da Saúde já classifica ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão como uma doença, isso leva a crer que eu estou sujeito a também viver ou passar por essa doença. Mas detalhe, você está sujeito a passar e não permanecer. Como a irmã que me antecedeu aqui, ela disse, e realmente é verdade, nós podemos passar. Agora, eu é que decido se vou permanecer ou se vou sair dessa. E em nome de Jesus, tem gente aqui que vai sair, amém? Tu que estás aí em casa, em nome de Jesus, eu já começo ministrando sobre a sua vida. Tu vais sair, sim, desta crise, em nome de Jesus. Então, pastora, crentes e não crentes, essa doença é democrática, por quê? Porque ela atinge a todos. Ela atinge branco, negro, alto, baixo, fofinho, menos fofinho, crente, não crente. E aí o slide também diz, leia comigo se tu consegues. A ansiedade é ocupar-se com um problema que ainda não está acontecendo. É sofrer antecipadamente. É deixar de viver de forma plena hoje com medo do amanhã. A ansiedade é o estrangulamento da alma. Isso é muito forte. Quem sofre de transtorno de ansiedade, quem sofre do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Pastora, todos nós somos ansiosos? Sim, porque faz parte da nossa... Nós somos ansiosos por natureza. Agora, pastor, então quer dizer que eu tenho um problema com ansiedade? Depende. Nós vamos falar alguns sintomas. Então, a ansiedade até nos ajuda. Agora, a ansiedade controlada. Quando começa a ser excessiva, aí já é um alerta, certo? Por isso que o recarga existe. O recarga existe que é para liberar sobre a sua vida e te dar caminhos para você não chegar a esse nível de transtorno. Para você não chegar a esse nível de desespero. Para você não chegar a esse nível de doença, de parar no hospital. Então, glorifique a Deus por eventos como este, que esclarece a nossa mente, que abre a nossa mente e nos dá caminhos, né, que nós podemos percorrer para não parar no hospital ou não ficar dependente de remédios. Diga glória a Deus. O que é ansiedade? Na prática, pastor, na prática, não precisa usar palavras assim muito científicas, não. Na prática, o que é ansiedade? Ansiedade é sofrer por antecipação. Ansiedade é nada mais, nada menos do que isso. Nada está acontecendo, mas na minha mente tudo já está desmoronando. E eu lembro, irmãos, que quando eu passei por essa crise,
Misericórdia, eu passava noites em claro, chegava da igreja, ia para a cama, ficava lá com o olho aberto e não vinha o sono, o coração parecia que ia sair pela boca, a mente a 1000 por hora, e a gente estava enfrentando algumas situações quanto à igreja, também situações situações pessoais, familiares, e veio tudo de uma vez só, e eu não consegui controlar aquilo, e então comecei a passar, e daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Então, pastora, resumo, o que é ansiedade? Ansiedade é sofrer por antecipação. Quem sofre de ansiedade é como se ela vivesse 24 horas assim, ó. Uma coisa aqui no seu... Quem sofre de ansiedade, o transtorno de ansiedade é como se ela vivesse 24 horas sendo estrangulada. Isso é terrível. Realmente, pastora Flávia, misericórdia, é horrível. É terrível. Por isso que a gente tem que quebrar essa mentalidade que a ansiedade, quem é ansioso, é porque não tem nada que fazer, é porque não tem preocupação, é porque está querendo chamar atenção, é porque está com frescura. Não é, gente, não é. Pastora, mas isso é coisa do diabo também, ele é oportunista. Ele é oportunista, mas nem tudo é o diabo. Muitas vezes, nós vamos falar disso mais à frente. Então, nós precisamos entender para não sofrer e, ao mesmo tempo, nós precisamos estender a mão a quem sofre. Precisamos estender a mão a quem sofre de ansiedade. E aí o slide continua dizendo, aí Billy Graham disse assim, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. A gente tira o foco, quem sofre de ansiedade ou quem tem síndrome de ansiedade, ela tira o foco de Deus e coloca o seu foco no aqui e no agora, nas coisas que estão ou que ainda nem aconteceu. Aí tem essa frase aí, ansiedade é isso, nada. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo o quê? Desmoronando. Aí vamos lá para o outro, causa da ansiedade. Pastor, o que causa a ansiedade? Primeiro, o pessoal daqui de dentro tem conseguido acompanhar? Tá? Ou só eu que estou com os slides, tá? Então vamos lá então, me ajuda aí. O primeiro, o que causa a ansiedade? A fraqueza inerente da nossa natureza humana. Só o fato de você ser humano, você já está condicionado a viver ou passar por ansiedade. Só o simples fato de você existir, você que está me assistindo, você que está aqui dentro, o fato de eu existir já pode ser uma causa de ansiedade. Como eu disse aqui, nós somos do céu, mas ainda estamos na terra. Então, pastor, o que causa ansiedade? Fala logo, que é para eu já ficar em alerta, porque eu não quero passar por isso. O que causa? A fraqueza inerente da nossa natureza humana. Somos absolutamente o quê, gente? Dependentes. Somos extremamente fracos e vulneráveis. Nós somos fracos e vulneráveis e às vezes não queremos aceitar isso e automaticamente isso já começa a nos trazer frustração e a frustração gera a ansiedade, o medo do amanhã, o medo das coisas que ainda não estão dando nem sinal de que vai acontecer, mas a gente já começa a sofrer. Segundo, o que causa ansiedade? Pastor, o que causa ansiedade? Segundo, as circunstâncias adversas, as coisas que passamos no nosso dia a dia, que não gostaríamos de passar, mas passamos. Não conhecemos o futuro, nem administramos as circunstâncias à nossa volta. As rédeas da nossa vida não estão em nossas mãos. E quando nós não conseguimos controlar aquilo que nós gostaríamos de controlar, automaticamente a gente já começa a ficar inquieto, a gente já começa a ficar nervoso, porque a gente não consegue controlar o amanhã. E aí, como é que eu faço? E agora? E agora, como é que eu faço? Eu não consigo dizer para o meu patrão para não me dispensar, mas há uma possibilidade dele me dispensar. E agora? Não está em minhas mãos. E aí o fato de não estar em minhas mãos já me começa a causar inquietação. Nós sofremos lá na nossa igreja em Alcochete. Eu nem me apresentei, né? Mas sou no Berkeley com a pastora da Catedral da Família lá de Alcochete. Pronto, resumido e concluído. Ainda não sou casada e não tenho filhos, então não preciso falar do meu esposo nem do filho. Ainda, diga glória a Deus. É isso aí, irmão Telmo, toma posse. E aí, o que acontece? Nós, lá em Alcochete, sofremos uma perseguição muito forte
por parte das autoridades camarárias. Sofremos uma perseguição muito forte. E, às vezes, situações, para vocês terem uma ideia, de forma ilegal, nos cortaram a água. Por 4 anos, 5 anos, nos cortaram a água. Então, a nossa igreja, os irmãos tinham todos os cultos, e lá na fonte, na entrada da cidade, de Alcochete, para pegar água, encher os potes. Imagine, irmão, festa, congresso, porque crente, a gente gosta mesmo de ajuntamento. Agora que não pode, a gente está sofrendo demais, misericórdia. Mas a gente dá o nosso jeitinho, né? Nem que seja online, como isso aqui, por exemplo, mas a gente está junto, né? A gente está junto, nem que seja por online, mas estamos cá. E aí cortaram a nossa água e me dava uma agonia, irmãos. Uma agonia, dava vontade de ir lá na câmara e falar tudo e mais um pouco. E falar, Senhor, meu Deus, como é que chama? Presidente da câmara, e tal. E aí, por eu não poder fazer isso, me trazia ansiedade. Por eu não poder controlar a situação, me trazia angústia, me trazia desespero. Mas, para a glória do Senhor, depois de 5 anos, essa semana, já assinamos o contrato da religação da água. Amém? Dá glória comigo, irmãos, porque só quem passou é que sabe. Amém? Próximo mês, se Deus quiser, semana que vem, já teremos a nossa água na nossa torneira. E eu não vejo a hora de abrir a torneira lá da igreja e cair água. Deixar os irmãos ficar de potinho assim, ó. Mas amém, valeu. Valeu, Jesus, em tudo dai graça. E aí o fato de eu não conseguir controlar as coisas me causa ansiedade. O fato de eu não saber o amanhã me causa ansiedade. A preocupação exagerada do que vai acontecer, de como é que eu vou resolver. Né? Geralmente a pessoa está prestes a fazer uma entrevista de trabalho, a entrevista de trabalho é daqui a 1 mês, mas ela já começa a analisar como é que vai ser. E quem for me entrevistar não for muito simpático, e eu tenho que ver minha roupa, e eu tenho que ver meu cabelo, e aí você não consegue controlar, e automaticamente isso vai trazendo uma angústia que gera ansiedade. Terceiro, relacionamentos turbulentos. Nós estamos falando aí, respondendo, acho que a terceira pergunta. O que causa ansiedade? Terceiro, relacionamentos turbulentos. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos decepcionam. E nós também decepcionamos as pessoas. Então, pessoas atraem ou trazem sofrimentos mais do que circunstâncias. Porque, olha só, uma circunstância, você vai lá e resolve e pronto. Segurança social está trazendo uma angústia, e agora, sabe que eu tenho direito? Vai lá, resolve, vai embora. Mas e se o problema é dentro de casa, com o esposo, com o filho, com a esposa, com o pai, com a mãe? Como é que eu resolvo isso? Então, as circunstâncias da vida, as adversidades, os relacionamentos turbulentos, muitas vezes geram em nós ansiedade. Por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. Mas tem uma vírgula aí. Nós também decepcionamos as pessoas. Certo ou errado, pessoal? Quarto, o que causa ansiedade? Pastora, fala tudo porque eu quero ficar ligada, que eu não quero sofrer desse mal, não. Quarto, então tome cuidado, porque uma das coisas que causa ansiedade é o cuidado com as coisas materiais. Eu esqueci de colocar aí, mas se você tem um papel, coloca aí o cuidado extremo pelas coisas, pelos bens materiais. O cuidado extremo, porque o cuidado deve se ter, certo? Paulo fala que ele não trabalha, que também não coma. Então eu preciso correr atrás do prejuízo. Eu preciso trabalhar, eu preciso levantar de manhã, eu preciso entregar meu currículo, eu preciso fazer minhas coisas. Só que talvez aí o mais correto desse quarto tópico seria o cuidado extremo, excessivo com as coisas materiais. E agora? Lembra o que Jesus disse em Mateus 6? E agora? O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O que nós vamos beber? Ai, meu Deus do céu. E agora? Como é que vai ser? O cuidado excessivo, extremo. O vender os dias de folga porque quer juntar, quer ganhar dinheiro, quer fazer mais horas. O cuidado com as coisas. E agora eu tenho que comprar aquela casa, tenho que comprar aquele carro, porque não se contenta com aquele carro e quer outro carro. Não se contenta com aquela casa e quer outra casa. Não se contenta com aquele curso, quer fazer outro. E aí vai. E aí o fato de nós nos preocuparmos exageradamente com os bens materiais provoca em nós ansiedade. Aí diz aí, ficamos ansiosos acerca do que havemos de comer, beber ou vestir. A preocupação com as coisas materiais nos consome e torna o nosso futuro sombrio. Uau, pastora, uau. Agora vamos ver os sintomas da ansiedade. Ah, pastora, agora sim que eu quero ver. Vamos lá. Peraí que deu tilt aqui o meu slide. Ok.
Quais são os sintomas da ansiedade? Primeiro aí, sintomas físicos. Enjoo e vômito. Pastora, do nada, eu não comi nada que me fez mal. Eu não comi nada assim que me caiu mal, mas do nada eu ando com um enjoo, com a sensação de vômito. Pode ser gravidez aí para as casadas. Para solteiras, pode ser um sintoma de ansiedade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. São sintomas que podem ser, sim. Não quer dizer que seja, porque senão daqui a pouco está alguém com enjoo e fala, estou ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Possa ser que, é claro que não é um sintoma solto, é um sintoma que vem acompanhado com outros sintomas. Se desses aqui, quantos sintomas tem aí, gente, que eu não contei? 9? Eu acho 9, né? 9. Desses 9 aqui, se você se identificar com 5, pelo menos, aí, irmã, é oração de imposição de mãos e vamos fazer aí né? Vamos fazer as orações fortes por você. Se desses 9 você se identificar com 5, pastor, ultimamente estou tendo isso aí, pastor. Então, pode ser que você está em alerta vermelho, tá? Sintomas físicos de ansiedade, síndrome de ansiedade, ou transtorno de ansiedade, ou crise de ansiedade. No físico, você tem enjoo e vômito. E nos sintomas psicológicos, agitação e balanço das pernas e dos braços, nervosismo. Não, porque... eu vou sim. O que foi, irmã? Está dançando? Não, estou tranquila aqui. Olha, por que você está assim? Não, nada não, está tudo bem, graças a Deus. E lá em casa, como é que está? Não, o que foi? Está ansioso? Não, eu ansioso, claro que não. Eu ansioso? Não, nem sei o que é isso, ansioso. Eu ansioso? Não, cadê fulano? E nervosismo, inquietação. A pessoa está sentada na cadeira, mas está com o pé assim, ó. Você que está em casa não vê. Agora é um privilégio de estar aqui, viu, na igreja. Aí, está ali inquieto. Aí você vai assim, está rolando alguma música, está ouvindo? Não, mas inquieto. São sintomas psicológicos que podem sim gerar, ou que pode ser sim um alerta para uma crise de ansiedade aí. 2, sintomas físicos. Tontura ou sensação de desmaio constante. Sintoma psicológico. Nervosismo. Eu citei antes, mas é o nervosismo. Bom dia, só se for para você. Quem mandou colocar essa cadeira aqui? Eu falei que essa cadeira não é para colocar aqui. Que foi? Está nervoso? Eu não estou nervoso, não. E nem pergunta se eu estou nervoso. Porque se você falar de novo que eu estou nervoso, aí sim eu vou ficar nervosa. Desculpa, foi mal. É melhor mesmo. Do nada, Telmo. Pessoa que costuma ser tranquila. Eu estava assim, irmãos. Lógico que na igreja a gente tem aquela classe, né, pastora Flávia? Paz do Senhor, amada. Ai, Deus é bom. Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Aí quando chegava em casa, minha mãe, pastora Karine, coitadinha, quem diga. Pega aí, pega você, que tem 2 pernas, eu também tenho. Está perto de você, por que tem que ser eu? Nervosa, pastora, nervosa. Pastor, irmãos, olha, tem uma ovelhinha minha ali. Fecha os ouvidos aí, ovelhinha. Acho que tem algumas também nos assistindo aí. Irmãos, eu teve uma época que eu não conseguia ouvir o nome assim, pastora. Eu falava assim, eu não sou pastora, eu sou Núbia. Eu sou Núbia. Núbia, escreve aí. N-U-B-I-A. Núbia! Nervosa. Pastora Flávia, eu estava num nível tão profundo, mas tão assim, já num nível assim, que parecia que me chamar de pastora é como se eu estivesse perdendo a minha identidade. E aquilo me trazia nervosismo, porque era como se fosse, está vendo? Eu nem sou mais quem eu sou. E aí o diabo, aí entra o espiritual, certo, irmãos? Aí entra o espiritual, realmente você não tem identidade. Realmente você está vivendo uma escravidão. Realmente o cargo de pastora não é um cargo nobre. Realmente você está gastando a sua vida, a sua família está lá vivendo, está curtindo e você está aqui dentro da igreja. Aí começa a questão espiritual. Então ele encontra legalidade. Por isso que Paulo fala assim, não subestime o poder das trevas. Não subestime o poder das trevas. Ah, que nada, eu sou crente, mas vai acontecer. Entende? Às vezes a gente libera a palavra e a gente aceita aquela palavra ou vê um pensamento, é coisa da minha cabeça. E aí a gente não repreende na hora. Aí porque não repreende na hora, ele começa a criar raiz. Martinho Lutero falou assim uma vez, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Não posso, porque eles são livres. Mas eu posso impedir que eles venham e façam um ninho.
É a mesma coisa com o pensamento. Você e eu não podemos impedir que o pensamento venha. Realmente, ser pastor não é um título nobre, não. Realmente, tá. Eu não posso impedir que ele venha, mas eu posso impedir que ele permaneça. Está repreendido em nome de Jesus. Eu rejeito, eu sou sim. O Senhor me chamou, o Senhor me separou. Eu sou escolhida por Deus. Deus tem um plano na minha vida. Jesus me ama. E aí você começa a ministrar. Você começa a declarar. Então aí, se nós não temos essa sabedoria, a gente fica nervoso por nada. O filho vem com todo carinho. Aí você vai para tua cama. Eu já não falei que era para você ir dormir? Já não falei que era para você comer tudo? Se não comer tudo, vai apanhar. Ó. Aí o marido fala, tá tudo bem, amor? Tá. E não pergunta de novo, não. Tá tudo bem. E aí começa. E a gente não tem alerta, são sintomas de transtorno, de ansiedade. Eu disse no início que a ansiedade por si ela é saudável, porque é a ansiedade que te prepara para um futuro melhor, é o desejo de querer melhorar, aquela preocupação de se apresentar bem, aquela preocupação de ter um bom trabalho, isso é normal. Agora, quando isso começa já a roubar a tua paz, aí já é um alerta, certo ou errado? O nervosismo são sintomas psicológicos. E aí, terceiro, sintoma físico de ansiedade, falta de ar, ou respiração ofegante. E aí, irmã? Tá tudo bem? Graças a Deus. E você? Tá tudo bem também? Tô bem, graças a Deus. A irmã tá vindo da caminhada? Não? Acabei de acordar. Você acabou de acordar? Uhum. Ô, irmão, mas por quê? Tá vindo do ginásio? Não? Tava agora ali deitado, fazendo a cesta. Oi, mas por que o irmão tá assim? Não, nada, não. Tá nervoso? Tá com ansiedade? Não, tá não. Respiração. Fez a longa caminhada. Mas sinistro. Aí, ó, sintomas psicológicos. Dificuldade de concentração. A pessoa está aqui, mas a mente está, ó. A pessoa está aí agora, mas está pensando lá na cozinha, no quarto, na sala, na casa de banho, fazer o telefonema. Não desliga, não, vaso. Deixa seu telemóvel quietinho aí, que ele não vai voar, não. Calma, tranquilo. Aí fica dificuldade de concentração. E agora com culto online, irmão, a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar, que às vezes o pastor está pregando sozinho. E ele pensa que está os irmãos tudo na sala. Não, o irmão está lá, na cozinha, na casa de banho. O pastor, porque Deus vai te pegar aí. Aí lá da cozinha, amém, Senhor. Amém, amém, Jesus. Mas não está, não consegue se concentrar 1 hora. Não consegue se concentrar 2 horas à frente do telemóvel para assistir para cultuar a Deus. E a dificuldade de concentração pode ser um sintoma psicológico de crise de ansiedade. Vamos embora lá, porque temos que terminar aqui. Qual era, gente? Palpitação no coração. Sintoma psicológico, preocupação. Dor ou aperto no peito. E aí é psicológico, preocupação excessiva. Essa dor e aperto no peito, eu não sei, eu peço desculpa, qual é o seu nome? Porque senão eu vou falar sempre a irmã que me antecedeu. Samara. Samara, eu não sei se você teve essa, mas eu tive muito essa. O coração parece que vai sair pela boca, Thelmo. Eu já acordava com o meu coração. Irmãos, diante do Senhor, que eu acordava, às madrugadas, como é silêncio, à madrugada, eu ouvia os meus batimentos cardíacos. Meu coração parecia que ia sair pela boca, tão inquieta que eu estava, nervosa, ansiosa, preocupada. E agora? A gente tem que questionar agora para onde nós vamos direcionar os irmãos se nos tirarem o templo. Como é que nós vamos fazer com esse irmão? Como é que vai fazer com isso? Como é que nós vamos pagar isso? Como é que nós vamos responder aquilo? Como é que nós vamos para o tribunal? Porque fomos para o tribunal por 2 vezes. Várias reuniões em Câmara Municipal e tantas outras coisas. E o coração parecia que ia sair pela boca. Palpitação acelerada. Dor, aperto no peito são sintomas de ansiedade. Alguém já se identificou com algum aí? Pastor, só um pastor. Olha aí. Outro lá, dor de barriga, podendo até ter diarreia. São sintomas físicos. Sintomas psicológicos, sensação de que algo ruim vai acontecer. Sintomas físicos, roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido. Descontrole, sintomas psicológicos, descontrole sobre os próprios pensamentos. Esse aí, roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido, talvez seja um dos sintomas que mais se destaca. Uma vez nós estávamos falando sobre isso, e foi até numa das conferências do M3 que nós fazemos, e aí no final da conferência veio uma jovem, irmãos, e meu coração partiu.
É uma jovem de 19 anos. Ela, Cris, ela não tinha unha mais, não. Não tinha unha, só estava assim na pele, sangrando já. Tanto roer unha. Inquieta, nervosa e ansiosa. Ela ruía, essa coisa aí da unha, ruía a unha, você entendeu o que eu quis dizer? Pegava a unha e comia, pronto. Ela ruía a unha assim, que chegava a ficar em carne viva, por causa da ansiedade. Uma miúda de 18 anos, nova, simpática, com a família equilibrada, mas com crise de ansiedade. E aí termino aí, sintoma psicológico, descontrole sobre os próprios pensamentos. Você não quer pensar, mas aquilo vem. Você não quer pensar, mas aquilo vem. Tensão muscular, causando dor nas costas. Uma tensão, parece que está carregando um peso nos ombros. Se alguém chega para você e faz assim, ó, faz assim, ó, aqui, ó. Aí você faz assim, ai, que amor, né? Faz assim, pode saber, é um sintoma de ansiedade, está ansioso e não sabe. Se alguém chegar para você, que agora não dá, porque se eu falar assim, Samara, faz aí na crise assim, ó. Se ela fizer assim, ó, vai, pode saber que está com sintoma de ansiedade. Tensão muscular, a pessoa está tensa, dói tudo. Vive abaixo de analgésico, porque não andou, não fez caminhar, mas está tensa. E é horrível, irmãos, é horrível. Tensa. E aí começa com as dores nas costas, dores no corpo. Sintoma psicológico. Preocupação exagerada em relação à realidade. Sintomas físicos, o último aí. Irritabilidade e dificuldade para dormir. Irritabilidade e dificuldade para dormir são sintomas psicológicos, sintomas físicos e psicológicos de ansiedade aguda ou de extrema, da TAG, né, de ansiedade generalizada. E também esses sintomas vêm também na pele, no físico. Próximo slide. O que pode acontecer, pastora, com uma pessoa que se não cuidar? É isso aí que você está vendo. Esse quadrinho do lado sou eu. Bem diferente, né, irmãos? Glória a Jesus por isso. Essa do lado sou eu. Mas, olha, a alergia também é um dos sintomas físicos de ansiedade e estresse. O corpo começa a embolar, começa a ter essas manchas vermelhas, assim nas costas, aqui no pescoço, aqui também esqueci o nome que dá, aqui também, aqui no cotovelo, às vezes aqui, esse tipo de alergia são problemas emocionais. Esses dias eu conheci um jovem, esse que está com a mão assim, eu conheci um jovem, claro que não é esse, porque essa imagem eu tirei da internet, mas eu conheci um jovem exatamente assim, a mão dele estava sangrando, pastora Flávia. É muito triste, Thelma, é muito triste ver. E ele ficava, assim, às vezes nas reuniões, nos cultos, ele ficava assim, se coçando. E um dia eu percebi, eu falei, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa. Aí quando fui ver, ia sempre com manga assim grande, quando eu fui ver que ele levantou a mão dele, não estava desta forma, mas estava muito parecida com a mão desse rapaz aí. Toda ferida, com sintomas de ansiedade. E aí, esse do lado sou eu, a foto do que eu passei quando eu estava na crise aguda da ansiedade. E eu fui no dermatologista, toda bobinha, pensando que era uma questão de acne, né? Porque eu sempre já tive problema com acne. Eu falei, pronto, a acne me atacou. E aí, quando eu cheguei no escritório, o dermatologista veio, só colocou a mão assim, aqui. Falou assim, não, fique tranquila, isso não é acne, não. Isso não é questão de hormônio, não. Isso é acne rosácea. Acne rosácea dá em pessoas que estão em níveis extremos de ansiedade e estresse. A senhora precisa descansar. Falei, não acredito, eu estou passando por tudo isso e o senhor diz para mim que eu preciso só descansar? Estou gastando... Irmão, todo culto alguém chegava com um remedinho. Acho que eu tenho uma coleção de creme, de óleo, de remédio, que o irmãozinho com todo, né, pastor, olha, esse creme aqui é bom, pastor, essa pomada aqui é boa. E não sabia eles que eu tinha apenas que descansar. É muito forte, irmão. Só eu tinha que descansar. Agora vem a parte que mais nos interessa. Descansar em quem? No Senhor. Descansar no Senhor.
Ele é aquele que levou sobre si todas as nossas ansiedades, nossas dores, nossas fadigas. Ele é bom, amém ou não amém? Como vencer a ansiedade à luz da Bíblia? Eu vou ser rápida e objetiva. 1 Pedro capítulo 5, ou melhor, Filipenses capítulo 4 será o nosso texto para nós vivermos aqui agora. Como eu posso viver ou romper a ansiedade no contexto espiritual? Tem o natural. Tem um natural, certo, irmãos? Tem um natural, psicólogo, psiquiatra, terapias, tudo isso é válido. E eu sou a primeira a recomendar que você frequente sim psicólogos, que você faça sim sua terapia, que você fale, que você desabafe, que você fale, porque a fala é terapêutica. Nesse íntre de crises, de ansiedade, Deus gerou no meu coração 2 projetos. E o primeiro projeto é o Passei e Superei, onde nós pegamos, um tempo que nós temos de palestra, onde nós damos oportunidade para que uma pessoa conte aquilo que ela passou e superou. Passei e superei. E outro projeto que Deus me deu foi o de dentro para fora. Esse de dentro para fora é unicamente, exclusivamente para pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. É um tempo que a gente tem para poder falar, para poder colocar para fora aquilo que está aqui dentro. E aí Deus colocou no meu coração o de dentro para fora, que é esse projeto para a gente poder ajudar, auxiliar. Porque a fala é terapêutica. Quanto mais você fala, quanto mais você desabafa, melhor é. Por isso que o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele só pode te consolar se você desabafar, se você colocar para fora. Deus ainda é, o Espírito Santo ainda é e sempre será o psicólogo dos psicólogos. O Espírito Santo ainda é e sempre será o psicanalista dos psicanalistas. Ele é o ainda e sempre será o psicólogo dos psicólogos. Amém ou não amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Eu já estou a concluir nesses 10 minutos, diz assim: seja a vossa, capítulo 4, versículo de número 6, 7 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo considerada diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em quem, igreja? Em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pastora, mediante esse conselho de Paulo, pastora, a Bíblia fala sobre ansiedade, fala. O apóstolo Paulo falou sobre ansiedade. O apóstolo Pedro falou sobre ansiedade. O próprio Jesus falou sobre ansiedade. Jesus falou: não estejais inquietos por coisa alguma. Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Será que esses homens, esses profetas, o próprio Jesus liberou palavras ao vento? Não! Jesus estava falando aquilo porque naquele momento os discípulos estavam vivendo um tempo de ansiedade e preocupação com amanhã. Tanto é que nos versículos anteriores ele fala: o que comeremos, o que beberemos, e agora, Jesus, como é que vai ser? E Jesus fala: calma! Não andais inquietos, nervosos. Ansiedade é um sofrimento antecipado. Nada está acontecendo, mas na sua mente tudo já está desmoronando. E hoje eu estou aqui nessa primeira edição do Recarga para lhe dizer: calma! Deus está no controle da sua vida. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do teu lar. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu ministério. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando daqueles que são seus. Então, em nome de Jesus, calma. Põe a mão assim na sua mente, tu que estás em casa, tu que estás aqui dentro. Põe a mão assim na sua mente e diz: Espírito Santo, psicólogo dos psicólogos, acalma minha mente, tranquiliza o meu coração. Aleluia. Quando nós começamos a liberar isso, nós entendemos o que Pedro fala aqui, ou o que Paulo fala aqui. Primeiro, no versículo 6. Pastora, como é que eu venço a ansiedade? Primeiro, versículo 6. Orando corretamente. A linguagem aqui na palavra, a palavra grega de oração é adoração. A palavra original de oração aqui é adoração.
Paulo está dizendo, ore corretamente, apresente a Deus no versículo de número 6. Ele está dizendo aí, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo para tu viveres uma vida de tranquilidade, esperança, de paz, primeiro ore corretamente, libere palavras de vida. Libere palavras de vida. E eu vou lhe dizer algo que é tão profundo. O texto aqui, quando a gente vai na raiz da palavra, na raiz, no texto original do qual foi escrito, quando Paulo falou orando em todo o tempo, na verdade essa palavra orando é adorando em todo o tempo. É exaltando em todo o tempo. Eu estava falando ali com a diaconisa Val que eu aprendi algo que é muito poderoso. Eu aprendi todas as vezes que eu me levanto. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho o meu tempo com o Senhor, mas se eu vou fazer alguma coisa, já põe logo um louvor. Põe logo um louvor e já vou adorando, tomando banho adorando, arrumando a casa adorando, colocando sapato adorando. Quando o diabo fala, eu vou calar tua voz, eu estou adorando. Só o Senhor é Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei qual... E aí você começa a liberar palavras. E essas palavras não voltam vazias, elas vão e elas são ministradas no seu espírito. A adoração é reconhecer quem Deus é. Pastor, o que eu preciso fazer para vencer a ansiedade? Adore. E quando tu adoras, tu reconheces quem Deus é. E Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 31, diz que Ele é aquele que pega o sol com a mão. Diz que Ele é aquele que conta as estrelas do céu. Diz que Ele é aquele que sabe quantos grãos de areia há na praia. Diz que o nosso Deus, o seu Deus, é aquele o qual nunca se viu, nunca se ouviu. Isaías 64:4 diz que nunca se ouviu, nunca se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha em favor daqueles que o amam. Se tu amas a Deus, Deus trabalha em seu favor. Olha que honra! Olha que privilégio ter o Criador do universo trabalhando em seu favor. Então por que se desesperar? Por que estar escravo desse medo? Por que sofrer por antecipação se a tua vida está nas mãos daquele que criou o universo? Adore corretamente. Pastora, como é que eu venço a ansiedade? Adorando. Ou adorando o Senhor corretamente. E por que eu devo adorar o Senhor? Porque Ele te ama. E porque Ele ainda tem a sua vida na palma da sua mão. Aleluia. Segundo versículo 8. A Paulo diz, pensando, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisso pensais. Pastora, como a senhora disse, realmente pensamentos vêm. E agora como é que vai ser? E se eu ficar desempregado? E se essa doença vier? E se meu filho não conseguir vencer? E se meu marido não voltar? E se esse trabalho não vir? E se eu ficar desempregado? E aí você começa a trazer esses pensamentos na sua mente. E automaticamente você vai se prostrando àquele mal. Provérbios 23, verso 7 diz assim: porque como pensa consigo, assim é. Porque como tu pensas, assim tu és. Porque como tu pensas, assim tu és. E eu pergunto, quais são os pensamentos que têm vindo à sua mente a seu respeito? Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, o mundo está em crise, como é que eu vou vencer? E aí esses pensamentos vêm, mas nós temos que entender que se o Espírito Santo habita em ti, então dos teus lábios devem fluir palavras de edificação. Guarda o seu pensamento em nome de Jesus. Provérbios 23, 7, porque assim como tu pensas, assim tu és. E eu concluo agora, e se você está aí na tua casa, ou está aqui dentro, se puder ficar de pé aí no seu lugar, só para uma questão de reverência, só para uma questão de entrega e de melhor concentração diante de Deus. Pastora, como é que eu faço? Versículo de número 9. Eu procuro entender, colocar em prática aquilo que está escrito na palavra. O nosso problema não é a falta de conhecimento, mas a prática daquilo que nós sabemos. O nosso problema não é a falta de conhecimento, porque conhecemos muito, mas talvez a falta de colocar em prática aquilo que nós conhecemos. 1 Pedro 5:22 diz que não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A gente ouve muito, Deus está contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Mas às vezes nós, por uma tamanha incredulidade, entra para um ouvido e sai para o outro. E até chegamos a questionar, será que vai acontecer mesmo? Quando eu falo, será que vai acontecer mesmo? Na verdade eu estou duvidando das promessas que Deus tem para a minha vida. E o Senhor não é homem para que minta, Números 23. O Senhor não é
homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer porque Ele é bom. Eu concluo aqui a minha participação orando pela sua vida. Se tu estás a nos assistir aí e ainda não confessaste Jesus como seu Senhor e Salvador, deixa eu lhe dizer, e perdoe a minha sinceridade, e perdoe-me ser tão franca. Tu podes frequentar todos os psicólogos, os melhores psicólogos da nação portuguesa. Tu podes fazer as maiores clínicas. Tu podes frequentar os maiores terapeutas. Mas se tu não corres para os braços de Cristo, se tu não entregares o seu coração a Jesus, tudo isso vai ser momentâneo. Você vai à sessão de psicologia, você vai ser na consulta, você vai sair de lá leve, mas 2, 3 dias depois, isso voltará a acontecer. Pastora, mas a senhora disse aí que tanto crente como não crente passa também por isso. É verdade. A diferença é que quando o crente passa por isso, o desejo, a diferença é que quando o ímpio passa por isso, o desejo dele é tirar sua vida. O desejo dele é se desesperar, é largar tudo, é deixar tudo. E muitas vezes faz. Tá, pastor? Então qual é a diferença do crente? O crente tem o Espírito Santo, o conselheiro dos conselheiros, aquele que nos toma pela mão e nos diz: não temas que eu sou contigo. Aquele que diz: não temas que eu sou contigo. Quando Jesus diz: Pedro, Tiago, João, vem aqui. E o texto diz, e Jesus aproximando-se deles disse: orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Deixa eu lhe dizer, se tu tens o Espírito Santo, tu consegues passar por esta crise. Tu consegues passar por esse desespero. Essa ansiedade não vai te dominar. Deus te fez para ser livre. E eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Se tu estás aí a me ouvir e ainda não confessaste Jesus Cristo como Senhor Salvador, dê o primeiro passo para se viver livre dessa ansiedade, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, desse desespero aí onde tu estás. Ou se tu estás aí agora, levante a sua mão ou coloque uma mãozinha aí nos comentários, ou coloque aí: hoje eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus e eu decido lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Aleluia! E você que já é crente em Jesus, você que já professa uma fé em Cristo, mas assim como Jesus lá no Getsemane está dizendo: a minha alma está angustiada. Oh, ore aqui comigo, eu vou orar por você. Eu vou orar para que o Espírito Santo lhe fortaleça. Eu vou orar para que o Espírito Santo tome nas suas mãos. Ou eu vou orar para que o Espírito Santo te sustente. Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto agora, Deus, nesses últimos minutos que me restam, para orar, Senhor, por esta pessoa que hoje te confessa como Senhor e Salvador. Se tu és essa pessoa aí onde tu estás, diga comigo: Senhor Jesus, eu te confesso com os meus lábios que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia. Senhor, e agora eu oro pelo esse Deus que já professa a fé em ti, por esse Senhor que já acredita na palavra, por esse Deus que já ora, que já jejua, que já frequenta a tua casa, mas está a passar por esse momento difícil, de medo, de pavor, ou de preocupação excessiva. Eu oro para que agora, Espírito Santo de Deus, agora, que tu comece a arrancar esse medo, arrancar essa ansiedade, arrancar esse pavor, arrancar essa inquietação agora, e comece, Deus, a ministrar sobre ele agora uma unção nova. Receba renovo, receba esperança, receba paz aí no teu coração, receba equilíbrio nas suas emoções, receba equilíbrio nas suas emoções. Eu vejo o Senhor quebrando cadeias nessa hora, eu vejo o Senhor colocando em liberdade mulheres e homens, eu vejo o Senhor colocando em liberdade mulheres e homens nessa tarde. Seja livre, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de ti. Senhor, eu selo esta palavra, essa reflexão, e eu selo esta oração, Deus, com esse tempo de quietude, de tranquilidade, em o nome de Jesus. Diga amém, que assim seja. Aleluia. Obrigada, Cristo. Obrigado, Corpo de Obreiros. Obrigada, pastora Silvia, pastor Luiz. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcança. Oh, adora o Senhor assim, creio.